Nas remotas montanhas Altai, na Mongólia, os pastores nômadas cazaques cultivaram uma parceria extraordinária com a águia real, uma tradição transmitida ao longo dos séculos. Conhecidos como Berkouti, estes caçadores de águias usam as suas aves majestosas não apenas para desporto, mas também para sobreviver em terras duras e implacáveis, onde as temperaturas muitas vezes descem abaixo dos menos 40 graus Fahrenheit. A águia real, com envergadura que pode atingir até 2 metros e 10 centímetros, é treinada para caçar presas como coelhos, lebres e até lobos, que podem matar dezenas de ovelhas, bovinos ou caprinos e causar graves perdas econômicas aos pastores. Ao caçar, o berkute cavalga, soltando a águia de um poleiro no topo de uma cordilheira. O pássaro mergulha a velocidades superiores a 240 km por hora, usando suas garras para atacar a presa com um golpe mortal e calculado. Com menos de 300 praticantes de berkute hoje, esta arte antiga corre o risco de desaparecer. A tradição de caça à águia remonta a mais de 4.000 anos, com cada berkute iniciando o processo quando a águia tem entre 2 e 4 meses de idade. Essas aves são retiradas da natureza e inicialmente o caçador deve conquistar sua confiança e ensiná-las a responder aos comandos, muitas vezes por meio de recompensas alimentares. Da Europa à Austrália e ao sul do Zewoura, os caçadores confiam há muito tempo nas incríveis capacidades de rastreio e resistência dos cães para caçar javalis. Os javalis são notoriamente agressivos e difíceis de caçar, porque alguns podem pesar mais de 200 quilos e correr a até 48 km por hora. Na Alemanha, infligem mais de 100 milhões de dólares em danos anualmente, e esta perda subiu para 1,5 mil milhões de dólares no Zewawa. A caça normalmente começa com cães baios, como o Blue Lace, que localizam e rastreiam o javali pelo cheiro. Esses cães trabalham em matilhas, alertando o caçador com latidos quando localizam o javali. Depois que os cães baios encurralam o javali com sucesso, os cães capturadores são soltos. Esses cães poderosos, como o dogo argentino ou o bulldog americano, atacam e agarram o javali, usando suas mandíbulas fortes para segurá-lo com firmeza. Neste ponto, o caçador pode se aproximar com segurança para matar. A tradição de treinar cães para caçar javalis remonta a séculos, com registros desde a Roma antiga. Em lugares como Itália e Espanha, cães especialmente criados, como Catahoula Leopard Dogs e Dogo argentinos, são frequentemente escolhidos para esta tarefa exigente. O treinamento começa quando os filhotes são jovens, geralmente por volta dos 4 a 6 meses de idade, quando são apresentados ao cheiro do javali e gradualmente ensinados a rastreá-los e persegui-los. Na costa de Laguna, no Brasil, os golfinhos nariz de garrafa selvagens auxiliam os pescadores locais há mais de 150 anos. Estes golfinhos aprenderam a ajudar os pescadores, conduzindo cardumes de peixes para as suas redes. A cooperação é tão bem coordenada que os pescadores esperam o sinal dos golfinhos antes de lançarem as redes. Os pescadores relatam um aumento de até 25% nas suas capturas quando trabalham ao lado dos golfinhos. O processo começa quando os golfinhos avistam um cardume de tainha, um peixe que tende a se reunir em águas rasas próximas à costa. Os golfinhos conduzem os peixes em direção aos pescadores que os aguardam, nadando em círculos apertados para evitar que os peixes escapem. Quando chegar a hora certa, um ou mais golfinhos darão um sinal claro, geralmente mergulhando fundo ou batendo o rabo na superfície da água. Essa é a deixa para os pescadores lançarem as redes. Notavelmente, os golfinhos parecem compreender o seu papel, por vezes esperando que as redes sejam armadas antes de se moverem para capturar qualquer peixe perdido. Nos rios do sul da China e do Japão, os pescadores há muito usam biguás, grandes aves aquáticas, para ajudá-los a pescar. Este antigo costume, conhecido como pesca de corvo marinho, remonta a mais de 1.300 anos e tornou-se uma tradição no rio Nagara, no Japão, e no rio Li, na China. A pesca do corvo marinho é normalmente realizada ao amanhecer e ao entardecer.
com os pescadores iluminando o caminho com tochas penduradas nos barcos. A luz brilhante atrai peixes para a superfície, onde os biguás mergulham com notável velocidade e agilidade. Cada ave tem um barbante solto amarrado no pescoço para evitar que engula peixes maiores. Depois que o cormorão captura um peixe, ele é recuperado pelo pescador, que gentilmente remove o peixe da garganta da ave antes de devolvê-lo à água. Em alguns lugares, um único pescador pode manejar até uma dúzia de aves ao mesmo tempo, coordenando habilmente os seus movimentos através de uma combinação de chamados e gestos. Em partes de Bangladesh e no sul da China, os pescadores empregam lontras para auxiliar na pesca. Esta tradição é praticada em zonas com rios ricos em peixes e difíceis de navegar com redes tradicionais. As lontras são treinadas desde tenra idade, muitas vezes emparelhadas com lontras mais velhas e experientes para aprender a pescar. Quando estão na água, os pescadores soltam as lontras, mas elas as seguram com uma coleira para que não se afastem muito. O que as lontras fazem é espantar os peixes, conduzindo-os para redes pré-estabelecidas ou para águas rasas, onde são mais fáceis de capturar. Os pescadores confiam na curiosidade natural e na habilidade de nadar das lontras, guiando-as gentilmente com gritos e gestos para manter os peixes se movendo na direção certa. Em partes do Reino Unido, Austrália e algumas regiões da Europa, os furões têm sido usados há séculos para caçar coelhos. Essas criaturas pequenas e ágeis são perfeitamente adequadas para essa tarefa, pois seus corpos esguios permitem que eles se enterrem em tocas de coelhos e expulsem suas presas de suas tocas subterrâneas. Populações superpovoadas de coelhos devastaram terras e plantações em todo o mundo. Só na Austrália, os danos agrícolas anuais causados pelos coelhos ultrapassaram os 200 milhões de dólares. A caça começa com o caçador localizando uma coelheira ativa e soltando o furão na toca para expulsar os coelhos. Enquanto isso, o caçador fica com redes ou cães treinados para pegar os coelhos enquanto eles fogem de seus abrigos subterrâneos. Os furões são hábeis em perseguir coelhos em espaços confinados graças ao seu olfato apurado e agilidade. Equipes experientes podem despachar até 50 coelhos em um único dia. Nas savanas de África, especialmente entre o povo Hadza da Tanzânia e os Yao de Moçambique, existe uma parceria incrível entre os humanos e um pequeno pássaro conhecido como Honey Guide. Este pássaro tem uma capacidade única de localizar colmeias escondidas na natureza que os humanos, de outra forma, não conseguiriam encontrar por conta própria. Em troca de sua ajuda, o Honey Guide é recompensado com uma parte dos despojos. Para os Hadza, o mel não é apenas uma iguaria, mas também uma parte essencial da sua dieta, fornecendo cerca de 15% da sua ingestão calórica anual. A relação entre o Honey Guide e os humanos começa com o canto característico da ave, que atrai a atenção dos caçadores de mel. Quando um humano responde, o pássaro os conduz através de florestas densas e pastagens abertas, voando de árvore em árvore, guiando-os até a colmeia escondida. Assim que a colmeia for encontrada, o caçador de mel usará a fumaça para subjugar as abelhas antes de colher o mel. O Honey Guide aguarda ansiosamente sua recompensa: cera de abelha, larvas e favo de mel. Este processo é incrivelmente eficiente. Estudos mostraram que os caçadores guiados por Honey Guides têm 5 vezes mais probabilidade de encontrar colmeias do que quando caçam sozinhos. Há milhares de anos, a caça não era apenas um passatempo, era uma questão de sobrevivência. A nossa viagem começa nas profundezas das florestas de África, onde os javalis são há muito uma presa valiosa. Um método de caça que aumenta a força e ao mesmo tempo fornece carne de javali é a caça com arco e flecha. Esses arcos e flechas geralmente são feitos de materiais naturais como pedras. O próximo passo envolve rastrear as áreas onde os javalis aparecem e caçá-los. Os cães sempre foram os maiores companheiros dos caçadores nessas preciosas caçadas.
Em algumas culturas, os caçadores cavavam buracos profundos, cobrindo-os com ramos e folhas. Javalis desavisados caíam nessas covas, onde poderiam ser perfurados com lanças ou capturados. A população de javalis sempre aumentou rapidamente, graças à sua adaptabilidade e alta taxa reprodutiva. Outro método, que não requer cavalo, mas exige muita paciência, é esperar perto da árvore. O caçador se aproximará da área onde os javalis costumam visitar, espalhará comida e depois subirá em uma árvore para esperar assim. Há uma grande seleção para ele, já que cerca de 8 grandes javalis estão se reunindo abaixo. A lança é lançada e ele acerta. Se fosse você acha que conseguiria acertar um? Armados apenas com uma faca e uma corda de 4 metros, estamos prontos para a expedição de caça aos javalis. Este caçador observa cuidadosamente as áreas onde os javalis vagam com frequência. Em seguida, ele seleciona uma árvore que possa dobrar assim para montar uma armadilha. Ele então amarra a corda em um laço com 20 centímetros de diâmetro. O milho, o alimento preferido do javali, fica espalhado dentro da armadilha. À medida que o javali procura comida e fica preso na corda, ela aperta o animal. Cada armadilha como esta pode capturar um javali por vez, mas é reutilizável e muito econômica. A corda pode suportar uma carga pesada, permitindo capturar javalis com peso de até 200 a 300 quilos, embora às vezes só pegue um javali jovem. Eles são particularmente astutos, fortes e podem ser perigosos quando encurralados. Um rebanho de cerca de 1 dúzia de javalis está em busca de alimento, e o caçador só precisa escolher o alvo mais próximo. E baque! Ele derrubou um deles com sua ferramenta simples, uma lança de ponta afiada. Com esse método, o caçador pode escolher qual javali caçar, mas é claro que precisa de um cavalo para acompanhá-los, pois os javalis podem atingir velocidades de até 50 km por hora. Os bisões são os maiores animais terrestres que ainda vivem na América do Norte hoje, com os machos medindo até 2 metros de altura e pesando 900 quilos. Essas enormes criaturas foram fundamentais para a vida de muitas tribos nativas americanas, fornecendo não apenas comida, mas materiais para roupas, abrigo e ferramentas. Embora não sejam os animais mais difíceis de caçar, os bisões estão certamente entre os mais difíceis de abater, pois podem suportar vários tiros de rifles de alta potência e permanecer em pé por até 30 minutos. No passado, a caça ao bisão era frequentemente conduzida usando uma técnica conhecida como salto do búfalo. Os caçadores conduziam o rebanho em direção a um penhasco, usando barulho, fogo ou até mesmo cavalos para criar pânico. Enquanto os bisões corriam, eles seriam forçados a pular da beira do penhasco, caindo para a morte ou ficando gravemente feridos. A tribo então se mudaria para colher a carne e as peles. Em outras regiões, esses caçadores precisam apenas de uma lança como essa, de 2 metros de comprimento para caçar esses búfalos. Primeiro, um grupo de cerca de 5 caçadores fará um levantamento da área para acompanhar o movimento do rebanho de búfalos. Quando os búfalos estão desprevenidos, o caçador rapidamente lança a lança perto de suas pernas para dificultar o movimento e gradualmente desgastá-la. Mesmo depois de ser ferido, pode levar de 2 a 3 horas para que o animal perca a capacidade de se defender. Alguns caçadores experientes revestem suas lanças com um veneno paralisante para encurtar o tempo de caça. Em seguida, viajaremos para os pântanos e rios da África e das Américas, onde as águas estão repletas de jacarés e crocodilos. E alguns podem até chegar a 1.700 libras. Esses répteis, com sua pele dura e mandíbulas poderosas, são presas formidáveis até mesmo para os caçadores modernos. Mas os antigos caçadores desenvolveram métodos engenhosos para capturá-los. Um desses métodos é a emboscada. Os caçadores estudavam cuidadosamente os hábitos desses répteis, aprendendo quando e onde eles gostavam de tomar sol ou nadar em águas rasas. Armado apenas com uma lança afiada ou um arpão, o caçador esperava, às vezes por horas, até que o momento perfeito se apresentasse. Quando o jacaré ou o crocodilo estava perto o suficiente, o caçador atacava com precisão,
mirando nas áreas vulneráveis ao redor dos olhos ou na barriga. Os caçadores construíam uma enorme armadilha com iscas ao longo das margens dos rios, na esperança de capturar a criatura pelas suas poderosas mandíbulas ou pernas. Uma vez preso, a luta do animal alertaria o caçador, que então terminaria o trabalho com uma lança ou faca. Esses métodos exigiam não apenas força física, mas também imensa coragem e habilidade, pois um passo em falso poderia facilmente transformar o caçador em caça. Agora, vamos mudar nosso foco para uma presa menor, mas não menos desafiadora, o coelho. Encontrados em toda a Europa, Ásia e Américas, os coelhos são caçados há muito tempo pela sua carne e pele. Dado o seu tamanho e velocidade, os caçadores primitivos precisavam ser inteligentes na sua abordagem. A armadilha é um dos métodos mais antigos e eficazes de captura de coelhos. Feitas de materiais como fibras vegetais ou tendões de animais, essas armadilhas simples foram colocadas ao longo de caminhos de coelhos bastante usados. A alça da armadilha se apertava à medida que o coelho passava, pegando-o pelo pescoço ou pela perna. Os caçadores montavam várias armadilhas ao mesmo tempo, verificando-as periodicamente para coletar a captura. Este método exigia um conhecimento profundo dos hábitos do coelho e uma capacidade de prever os seus movimentos. Outra técnica envolvia conduzir coelhos até as redes com a ajuda de um furão. Um grupo de caçadores e furões criavam uma confusão, expulsando os coelhos de suas tocas e colocando-os em redes estrategicamente colocadas. Este esforço comunitário foi eficiente e eficaz, muitas vezes resultando numa grande quantidade de coelhos que poderia alimentar uma aldeia inteira. Seguindo para norte, entramos nas densas florestas do norte de África, onde os veados sempre foram uma fonte de alimento essencial para as tribos indígenas. A caça ao veado também é comumente praticada nas pastagens da África como esta. Após a época da colheita, o homem assume o papel principal de caçar animais silvestres. Os cervos selvagens são mais ativos durante o outono, portanto, em um dia bom, esse grupo de caçadores pode capturar até 5 cervos, cada um pesando até 200 quilos. Os caçadores primitivos frequentemente empregavam um método conhecido como perseguição. As principais ferramentas de caça são arcos e flechas feitos por você mesmo. As flechas do caçador geralmente são perfeitamente retas. O mais importante é que a ponta da flecha usada para caçar veados é cuidadosamente trabalhada, com uma ponta afiada que vai engrossando gradativamente para garantir que não caia após perfurar o animal. Notavelmente, as pontas das flechas são revestidas com um veneno mortal para mamíferos, feito de uma pulpa adormecida misturada com água de laranja, ou outro veneno cardíaco fatal feito de sementes de xandioco. No entanto, como o outono também é a época de acasalamento dos cervos, os caçadores terão como alvo apenas um número limitado de cervos machos.